Opa, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do AuctionCast, com a presença aqui dos sócios Nicole Weber e Otávio Paranhos, aqui da Auction Wealth. E hoje a gente traz aqui um assunto interessante. Vamos falar sobre família, legado e investimentos, né? Um papo um pouquinho mais filosófico, menos técnico aqui hoje. Excelente, excelente. E até uma pergunta que eu gostaria de fazer, a gente, inclusive, antes de começar o episódio, a gente estava conversando sobre isso, sobre família, dinheiro, né, educação. Até o Nilson, que tem filhos aqui, eu e a Nicole, a gente ainda não tem Estamos filhos. ensaiando. Qual você diria, Nilson, que é o maior erro financeiro na média das famílias brasileiras? Olha, tem as armadilhas de classe média, né? Que a gente brinca ali, né? Trabalhar num padrão de vida muito elevado e que acaba criando hábitos ali nas crianças, né? De que tudo é muito fácil, tudo muito próspero, né? Você vê até a Louise Barsi, né? Contando de como que o Barsi criou ela, né? E apesar de discordar totalmente da estratégia financeira que ele usa e tudo mais, nesse ponto eu acho fantástico, né? Porque ela em momento algum sabia que o pai era um bilionário, ou que tinha todo aquele poder, eles viviam de uma maneira muito simples, né? Coisa que eu também convivo com pessoas que são muito abastadas e vejo que manter essa vida simples, ela acaba sendo um remédio contra essas armadilhas do consumismo exacerbado, da ostentação, né? Porque isso pode virar um grande erro e uma armadilha, né? Você querer manter aquele padrão. Primeiro, aí não sobra para você investir, né? Se você tá pensando em fazer aportes, idealmente de 30% da sua renda, num mundo mais do que ideal, 50% da sua renda, como que você vai conseguir isso mantendo ali um padrão de consumo, comendo fora todos os dias e a não ser que você seja um ministro, né? Fora isso é muito difícil, né? Sim, com certeza. E nesse sentido, Nilson, aproveitando então que a gente mencionou das crianças, como que você explica o dinheiro, o financeiro, de onde que vem para as crianças? Isso depende muito da idade, né? As minhas ainda são muito pequenininhas, têm 4 e 7 anos, a de 7 está aprendendo a ler ainda, né? A pedagogia Waldorf, eles não ficam acelerando essa Sim. alfabetização da criança, né? Mas elas já entendem que, tipo, que as coisas custam dinheiro, muitas vezes até eu posso comprar alguma coisa, mas eu falo que não posso, porque é caro, ou porque isso custa tantas horas do meu trabalho. Para já ter uma noção, assim, né? Hoje o mundo é muito subjetivo, né? Ela, por exemplo, a minha filha nunca me vê abrindo a carteira e tirando notas para pagar, né? Hoje é tudo aqui no Digital. aproximação, né? Coisa que na época do meu pai, eu lembro, às vezes, eu ajudava ele na loja, né? Chegava no final de um dia das mães, que era floricultura, caixas e caixas de sapato de dinheiro, né? Nossa, tamo rico e tal, né? Mas não é bem assim, vai pagar funcionário, vai pagar fornecedor, mas hoje é muito subjetivo. O que é ser rico, né? O meu celular é igual ao seu, como é que o seu tem mais dinheiro do que o meu e tal? É muito subjetivo isso pra uma criança entender, né? Sim. Por isso que eu acho que nesses primeiros passos, voltar pra aquela coisa bem antiga mesmo do cofre, da moedinha, de juntar o dinheiro em cédula. Aqui no Brasil é tudo automatizado, lá fora nem tanto, né? Você vai pra muitos países na Europa, se você não for numa ATM sacar dinheiro, tu não vai conseguir comer, lugar nenhum aceita cartão, né? Então a gente aproveita essas experiências internacionais, onde você acaba sendo forçado a sacar e utilizar dinheiro em papel, né? Pra já fazer alguma introduçãozinha ali, eu falar, ó, quero tudo, né? Quero comprar esse brinquedo, não. Hoje você tem aqui, sei lá, 10 francos suíços pra você gastar, você pode gastar isso aqui. Mas um ponto importante sobre essa questão de educação, muito mais, né, do que muitas pessoas que falam, vamos criar uma mesada para educar nossos filhos, etc, etc. No meu ponto de vista, a questão de educação financeira vem muito antes, né? Vem a questão de responsabilidade, né? Dai a César o que é de César, né? Dai a Deus o que é de Deus, de, por exemplo, a pessoa ela ter a noção de responsabilidade, né? A noção que tem pessoas que dependem dela ou não, ou que ela é uma dependente de outras pessoas para não, enfim, usurpar, né, da capacidade dos seus pais ou da sua família, por exemplo, também é bem importante. Essa noção de responsabilidade é muito importante, a noção de palavra, né, tipo, eu prometi que eu vou pagar, então eu vou pagar e não vou dever. Eu prometi que eu vou fazer, então eu vou lá e faço. Essa noção de responsabilidade, de manter a sua palavra, isso daí já é o básico para a pessoa eventualmente não virar uma pessoa endividada, né, ou não gastar mais do que deveria, né, não dar calote nos outros, né. Esse ponto é muito importante, porque no Brasil é um país que, querendo ou não, até no próprio judiciário a gente vê uma dificuldade muito grande de conseguir, de fato, dar o dinheiro devido para um credor, né? Ou seja, o Brasil é ótimo para quem é caloteiro, para quem é devedor, para quem deve e não paga, né? E justamente isso é uma coisa que eu acho que falta, né? Muitas pessoas no Brasil criam dívidas no cartão, criam dívidas, enfim, imobiliárias de vários tipos, né? Pessoas aí que compram imóveis, compram carros, compram tudo e depois não pagam porque simplesmente não tem responsabilidade que é muito anterior à questão financeira. É uma questão de honra pessoal mesmo, né? De palavra que tem se perdido. Então, até para uma criança de
3 anos, falar que, não, se você disse que você ia comer isso, então coma ou não coma, né? Sim. Enfim, algo mais ligado ao cotidiano. Então, essa questão de responsabilidade, eu acho que ela pressupõe, ela antecede a questão do dinheiro e ela já resolve 90% dos problemas de finanças pessoais. Eu acho que além da responsabilidade, o respeito, né? Hoje eu tava de manhã assistindo rede social, né? E aí caiu pra mim um vídeo de uma advogada relatando que tinha um menino, 17 anos, os pais muito abastados, então eles davam R$ 2.000 de mesada pra ele tinha um Nossa carro. Senhora. Aí numa discussão ali mais acalorosa entre ele e a mãe, falou assim pra mãe: eu não dependo de vocês pra nada, eu vou sair de casa e vocês vão ver só o que eu sou, não sei o quê. Aí tá bom. O que os pais fizeram? Trocaram a fechadura, tiraram o carro dele e falou: tá bom, então você vai sair de casa. E aí, primeiro, aquele menino, né, que tinha uma vida mais de playboy, né, ele foi pra casa dos amigos. Óbvio, passou um mês, nenhum amigo queria receber ele mais em casa, porque ficando ali encostado. No final, ele foi trabalhar como entregador de aplicativo e não deu um ano, ele voltou chorando pra casa, né, reconhecendo o erro dele, entendendo que o que ele tinha não era um direito, né, mesada, carro, isso não é um direito, é uma benevolência dos pais que estavam dando aquele pra ele. Eu, por exemplo, nunca tive mesada. Se eu precisava, se eu queria ter dinheiro pra comprar um computador e tal, eu tinha que ir pra loja do meu pai trabalhar. Década de 80, não tinha essa frescura. Não, criança não pode trabalhar. Conselho tutelar vai lá, o ECA, não sei o que. Não, você tinha um comércio, teu filho com 12 anos já podia estar ali no caixa e já podia estar ajudando, né? O mundo ficou mais chato hoje em dia e eu acho que criando crianças que não têm, que tem um certo afastamento da realidade, né? Justamente por não poder trabalhar dentro do negócio da família, né? Mas enfim, o respeito que você tem que ter pelos seus pais, né? Por serem provedores e por você entender que eles não têm, cara, eles têm obrigação ali de casa, comida e tal. Até 18 anos. Até 18 anos, depois disso acabou, né? Você tem que se virar. Eu vejo também muito o lado ruim do contrário disso. Eu fiquei 15 anos trabalhando na iniciativa sem fins lucrativos, né? Lá com Pindorama e tudo mais. E ali eu conheci muita gente que tem um alinhamento mais com a esquerda. Os pais também, né? Geralmente isso vem de esquerda, essa ideologia, né? Ela vem de berço e tudo mais, né? E não tô falando aqui que isso é uma regra, né? Mas eu convivi com muitas pessoas, assim, com 30, 40 anos, de ideologia de esquerda, e que os pais também tiveram essa formação, que não sabiam nada sobre dinheiro, entendeu? Porque acontece uma demonização sobre o lucro, sobre o dinheiro, sobre você ser dono dos meios de produção e toda essa ladainha aqui. É até uma distorção do que o próprio Marx falou, né? Enfim. E aí a pessoa se vê ali com 30 anos e fala: cara, meu pai não me ensinou nada sobre dinheiro. Eu sou uma desculpa aqui, não consigo, eu não sei ganhar dinheiro, eu não sei juntar dinheiro, eu não sei investir meu dinheiro, eu não sei guardar dinheiro, eu não sei fazer as contas, eu não sei fazer aquela economia doméstica básica. Cara, eu ganho R$ 4.000, eu tenho que viver R$ 4.000. Que é o outro lado de você também dar liberdade demais pro filho e não é doutrinar, né? Mas não mentorar ele, né? Cara, o mundo material é isso aqui, cara. Você tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Essa casa aqui é minha e da sua mãe. Talvez algum dia seja sua, mas se eu resolver vender ela pra fazer um mochilão pela Europa com 80 anos, eu não tenho obrigação nenhuma de te deixar a casa ou nada disso, né? São conversas que tem que ser ditas, né? Isso que eu ia perguntar pra você, se no sentido de, hoje em dia, nós temos muito mais disponibilidade de informação, mas isso não quer dizer necessariamente que as pessoas tenham consciência de fato da importância de educação financeira. Então você percebe isso tanto nas redes sociais como nos atendimentos, que mesmo com a quantidade de informações disponíveis, especialmente na internet, mesmo que esteja tudo espalhado, as pessoas acabam não tomando consciência disso, seja por determinados itens, porque, por exemplo, uma família muito mais humilde, ela não vai ficar pensando em investir, porque eu preciso ver o que eu vou comer amanhã. Não tenho essa Pirâmide questão de ali. Maslow, né? E algo que é real, né, que muitas pessoas criticam, que o brasileiro médio não tem educação financeira, quando na realidade ele não tem renda, né? E sem renda ninguém consegue economizar e ter, enfim, e de fato poupar e investir, porque as pessoas elas vivem ali paycheck to paycheck, né? A cada contra-cheque a pessoa ela tem que gastar tudo. E de fato é verdade, né? De fato falta mais renda do que educação financeira. Mas ainda assim, para quem tem renda também falta educação financeira bastante, porque a pessoa passa 8 horas por dia trabalhando para gerar renda, mas não gasta 10 minutos ali aprendendo sobre onde ela vai colocar o dinheiro dela e a poupança dela, e consequentemente sendo usurpada aí por assessores mal intencionados, por bancos, né? E por outros tipos de instituições. E esse recorte que você falou, né? A gente tava até discutindo isso no almoço, né? Como que falta renda no Brasil e tudo é muito caro. Hoje
em dia tá muito popular esses vlogs, né? Brasileiros que moram fora do Sim. país, que moram no Texas, que moram na Flórida, ou que moram na Itália, na Espanha, né? Ele falando, cara, tá vendo esse vinho aqui que você paga R$ 150? São 2 euros aqui. Você vê, às vezes, uma pessoa lá na COP, na Suíça, né? Comprando uma barra de chocolate ou um item, às vezes nem supérfluo, né? Mas um item, assim, de primeira necessidade, que mesmo você pegando lá, o troço custa 2 francos. Você converte, tá bom, dá R$ 14. Aqui no Brasil custa ou os mesmos 14, ou às vezes Tá, 18, 40, né, 20. E você fala, cara, aqui a gente trabalha 149 dias pra manter a máquina estatal funcionando. Aquilo que eu falei, a calçada quebrada, etc e tal. No final das contas, os itens básicos que você precisa. Um plano de saúde, né? Porque viva o SUS, mas a primeira coisa que um pobre que vira classe média faz é um plano de saúde. Sim. Ele não quer depender do SUS. Ele já precisou alguma vez, né? E sabe que ele tá ferrado. Alimentação, carro. A gente paga o dobro do preço de um carro do que um Principalmente em americano. relação à tributação, né? tributação. Por causa de tributação. E isso é algo que a gente estava conversando aqui, né? Sobre dar uma vida global para os filhos. A gente não tá falando sobre, criar pessoas que são fúteis, vazias, superficiais, que ficam com aquela síndrome do não lugar, de nunca estar satisfeito em lugar nenhum, que querem ficar viajando por causa de dopamina, de adrenalina e tudo mais. Não, é só entender que fala assim, aquela coisa do camisa do Vasco, né? Que a gente falou. Tu nasceu com essa camiseta aqui, né? Tu sempre vai ser um brasileiro, nasceu aqui. Agora, vá aonde você é melhor tratado. Se aqui estão te obrigando a trabalhar 149 dias por ano só pra você pagar IPTU, IPVA, todas as coisas básicas de, teoricamente, propriedades que são suas, né? Enquanto aqui, você vai pagar $80 num carro. O mesmo carro você vai pagar a metade do valor. Nominalmente, não tô nem falando de paridade de poder de compra. Sim. Você pega um Volvo que no Brasil custa R$700 mil, nos Estados Unidos ele custa R$300 mil. E R$300 mil pro salário de um americano, se você vai colocar em horas trabalhadas no salário mínimo de $15 da Flórida, você vê que o poder de compra é brutalmente maior. Então ensinar que, hoje tá assim, tá bom morar no Brasil. Se algum dia não for, filho, filha, existem outras possibilidades de você morar em outros países. Ser imigrante é sempre um desafio, né? Você nunca tá se sentindo muitas vezes ele à 100%. vontade, embora nos Estados Unidos seja bem fácil, principalmente ali Miami, Boca Raton e tal, que a comunidade brasileira é enorme, tem padaria, self-service, jiu-jitsu, igreja, missa em português, culto em português, tudo já adaptado, né, pra gente, sente muito menos esse choque cultural, né, mas entender que muitas vezes um país, ele pode não ser financeiramente viável pra você. Vamos pegar, por exemplo, lá na escola mesmo, estudei com uma menina que ela se tornou uma musicista, né, ela toca clarinete. Cara, no Brasil, muito difícil. Ou você vai conseguir, às vezes, tocar na Orquestra Nacional ou na Orquestra da Petrobras, alguma coisa assim. Mas se você gosta de jazz, de outro tipo de música, você não vai conseguir. Sabe onde que ela foi ganhar dinheiro? No Japão. A banda dela, que é brasileira, e os japoneses gostam muito de samba, de coisas brasileiras, né? Ela lá no Japão, ela é super famosa, entendeu? E ganha dinheiro por lá. É isso, é você entender, cara, que nesse tabuleiro de xadrez, morar no Brasil é bom e tal, mas talvez não seja o melhor lugar pra ganhar dinheiro. Tem uma outra amiga minha que, essa aí deve ter tido uma excelente educação de empreendedora. Cara, ela fica 3 meses por ano trabalhando na Espanha e trabalha, tipo, garçom, qualquer coisa, entendeu? O que der. Ela pega essa grana toda em euro que ela juntou na Espanha, ela vai pra Índia, chega lá na Índia, ela compra muito volume de vestidos, roupas, aquelas coisas de prata, uma coisa assim mais hippie, assim, né, mas que tem muita saída aqui no Brasil, e ela volta pro Brasil, vende aquilo, então ela multiplica o dinheiro, e ela vive um ano inteiro com aquilo ali, ela faz alguns bazares, internet e tal, né, então ela ganhou em euro, gastou em rúpia, né, comprou com fornecedor em rúpia, vem pro Brasil e vende em real, né, ela teria zerado o jogo se ela vendesse em euro também, né. Sim. Mas o networking dela pra venda é mais aqui no Brasil, né? Então, isso é uma coisa que eu falo muito com a Thaís. Tão importante quanto ensinar educação financeira, ensinar venda, sabe? Não só o ato de você, tipo aquele filme, né? Me venda essa caneta, né? Alguma coisa assim. Mas, infelizmente, hoje, né? Um médico, um advogado, um consultor financeiro, sei lá, qualquer prestador de serviço, um instalador de ar-condicionado, ele precisa se vender, né? Ele precisa saber, cara, comigo é assim, é melhor e tenho esse diferencial, né? E eu vejo muita gente muito inteligente, muito capacitada e tal, que
por não ter uma aptidão de venda ou de se vender, acaba passando a vida inteira sobrevivendo, né? O cara não consegue sair ali daquele, cara, ganho 5, gasto 5, ganho 5, gasto 5, né? Não sai disso. É assim como o Ícaro de Carvalho fala, né? Assim, o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Ou seja, a Sim. pessoa ela tem a percepção que, de fato, ela não vai enriquecer apenas poupando um pouco que ela Não, ganha. Ela tem que ela- aumentar a capacidade de geração de renda, né? Exatamente. Exatamente. E cada vez mais até o pessoal tem medo da IA, né, de inteligência artificial em relação à empregabilidade, né, de fato que pode ser um pouco comprometida, mas algumas características que a gente observa de IA e de algumas novidades tecnológicas permitem com que pessoas empreendam, né, de uma maneira mais barata, mais Sim, fácil, com né? certeza. Aumenta a concorrência, no caso, mas permite que pessoas que não teriam oportunidade antes de um capital alto para empreender ou para alguma coisa nesse sentido consigam, de fato, dar o primeiro passo ali, né? E conseguir, conforme o Nilson bem mencionou, se vender, né? Ou vender o seu trabalho ou algum trabalho que eles consigam realizar depois ali de uma contratação CLT que Sim. tenham, né? E falando, né, obviamente, sobre essa questão de finanças, principalmente pessoais, né? Nicole, como é que você enxerga a questão de finanças para casais? Como que você acha que um casal deveria conversar, teoricamente, sobre separação de despesas, por exemplo, nesse sentido? Eu acredito que isso é uma das principais conversas a se ter quando você está em um relacionamento com alguém, né? Especialmente, e na internet, por exemplo, tem algumas regras prontas do tipo assim, vamos fazer metade metade, ou fulano ganha mais, então ele vai pagar um percentual maior, ou eu vou pagar tudo, ou isso depende da pessoa que está, de fato, ao seu lado. Por exemplo, né, eu e o André, a gente acaba dividindo tudo que é despesa relacionada à casa, tudo que é eventualmente relacionado a automóvel, alguma outra coisa que a gente está gastando em conjunto para a construção de outra coisa, a gente acaba sempre dividindo. É claro que ninguém aparece do nada falando assim, olha, eu fiz uma dívida e você vai ter que me ajudar a pagar. Não, não é assim que funciona. Traição financeira. Não é assim que funciona. A gente sempre conversa, porque o ideal é sempre ter uma conversa para você não ter nenhuma surpresa, né? Então, a forma que mais funciona para nós é dividir metade metade, por exemplo, né? Porque funciona bem. A gente consegue ali os dois ter uma mesma faixa ali de, por exemplo, de recebimento, então não atrapalha o financeiro particular de cada um. A gente tem investimentos em conjunto para finalidades específicas que nós dois gostaríamos de fazer determinada coisa. Bom, custa tanto. Então nós vamos definir os dois podem fazer esse aporte de capital? Um não pode, o outro pode. Como que vai ser feito, né? Então tudo isso é importante fazer essa divisão e principalmente o dinheiro, ele é um dos principais motivos de divórcio. Ele é assim disparado, ele é um dos principais motivos de divórcio justamente porque não se é conversado. Fica uma coisa assim do tipo, não sei, tem um estigma, tem um medo ali de se conversar com, né, com o companheiro ou companheira que parece que você tá querendo saber o quanto que a outra pessoa ganha, estilo Receita Federal. Não, não é isso, né? É porque você está dividindo a vida com uma pessoa, ela precisa estar alinhada com os seus objetivos financeiros, porque senão uma vai estar no momento e a outra vai estar no outro e vocês não vão construir nada juntos e todo mundo vai ficar assim mesmo. Estão juntos, mas construindo juntos não é nada. Então eu acredito que isso é especialmente uma conversa muito importante de se ter, né? Não existe uma receita de bolo pronta. Vai depender exatamente do que cada pessoa quer fazer, os aspectos financeiros. Eventualmente, por exemplo, se há uma grande diferença de recebimento, não faz muito sentido as duas pessoas pagarem igual a mesma quantidade de despesa, né? Porque, por exemplo, imagine que uma pessoa ganhe 50 mil reais e a outra ganhe 2. A pessoa que ganha 2, ela não vai ter condições. Tudo é um exemplo bem extremo, mas para representar bem essa realidade. Então não faz muito sentido. Essa regra de 50% não vai funcionar para você, né? Diferente do que funciona para nós. Então eu acredito que isso deva ser conversado sim, porque é de extrema importância até para que vocês construam algo juntos, né? E é importante também, porque assim, eu vejo algumas pessoas que têm ali uma visão um pouco mais financista, né? De dividir tudo meio que 50%, quando na realidade o que importa é os dois perceberem, na verdade, os dois perceberem que ambos estão colaborando para a Contribuindo. construção de um objetivo em comum, independente de essa contribuição ser financeira ou não, né? Muitas vezes a contribuição não é financeira Não, e com certeza. perfeito, e assim, e essa contribuição é muito importante, né? Seja com a família, né? Enfim, de Sim. qualquer forma, né? Pode ocorrer essa contribuição. O problema ocorre quando um acredita que o outro não está contribuindo, seja com Isso. dinheiro, Sim. seja com qualquer outra coisa. Com E daí a esforço, pessoa por ela se exemplo. sente usurpada e, consequentemente, ela não quer manter um relacionamento assim. Mas muitas vezes não é o dinheiro em si, é a percepção de contribuição, né? Que Sim, que não exatamente. ocorre corretamente. Tem até um movimento forte agora nos Estados Unidos do Stay at Home Moms, né? Sim. E aí fazendo uma conta, né? Tipo assim, vamos botar assim, uma pessoa de instrução média nos Estados Unidos, ela vai ter um salário de 60, 90 mil dólares, né? E
que muitas vezes aquela mulher em casa, cozinhando pra família, cuidando dos filhos e não precisando da babysitter, levando para as atividades extracurriculares, né? E não precisando pagar van, o motorista e tudo mais, que acaba que empata, né? Sim. Que é melhor ela ficar em casa cuidando ali, né? Então, aí tem todo o movimento de trad wives agora também, das esposas tradicionais, catolicismo e tudo mais, mas é que é uma coisa de conta, né? Sim. Até a década de 50 nos Estados Unidos, e isso tudo é matemático, a gente tem os dados, né? O salário só do homem, ele conseguia manter a casa principal, ainda te dava a possibilidade de ter 2 carros e uma casa de veraneio. Isso com o salário só do homem. Aí, várias coisas aconteceram, que a gente não vai entrar aqui nesses detalhes, né? Pula pra 2020, os dois precisam trabalhar pra você pagar uma casa, talvez um carro e a manutenção ali da família. O poder de compra caiu. Tudo ficou mais caro, só que a receita não aumentou. Não. O homem, o que ele ganha hoje sozinho, ele não paga o mortgage da casa, Não. ele não vai conseguir dar conta, e aí a mulher acaba tendo que ingressar no mercado de trabalho pra cumprir esse gap ali Sim. que aconteceu, né? Só que isso gera gastos, né? Então tem que fazer a conta pra ver se, tá bom, a esposa saindo e cada um faz o que quer da sua vida, quer trabalhar, enfim, né? Mas é só fazer conta porque às vezes tem mulheres que não querem trabalhar, que preferem ficar em casa dando atenção pra família, né, pros filhos. Você vai terceirizar a educação dos seus filhos pra uma babysitter que vai ficar mexendo Sim, no celular no o celular. tempo todo, né? Não vai cagar pros teus filhos, não vai olhar nada. Daycare também, que agora é tudo com televisão, paga uma creche, então fica em casa vendo televisão, É. porque você vai pra creche pra ver TV, não tem uma atividade lúdica, não tem nada de construtivo, né? São escolhas que você tem que fazer pra entender quais filhos você quer criar. Se você quer criar teus filhos, ou se você quer terceirizar isso. E se não é mais barato tu criar os teus filhos do que terceirizar pra ter uma educação porca, né? E como planejar o futuro, Nilson, sem perder a qualidade de vida hoje, né? Você mencionou a questão de viver pessoas que teriam mais possibilidade, mas que não fazem isso de fato. Então, como você observa isso como impacto no planejamento do futuro dessas famílias? Eu acho que é um comportamento muito bom, né? O famoso viver 2 degraus abaixo, né? Do padrão que você poderia ter, né? E tem muita gente falando, Nilson, se eu viver 2 degraus abaixo do padrão que eu tenho, eu vou virar um morador de rua, sei lá, vou ter que reduzir muito, né? Porque já vive. Sim. Ainda mais aqui no Brasil, né? Óbvio que a gente tá falando isso para um perfil de cliente, inclusive você que tá assistindo a gente aqui, se quiser ter uma reunião gratuita pra gente entender hoje o teu cenário financeiro, entender se faz sentido você hoje se conectar com a Wealth, principalmente se você já tem contas no BTG, na XP ou na Interactive Brokers, né? A gente consegue se conectar com você pra gerir tua carteira, pra sugerir um rebalanceamento, um reposicionamento da sua carteira, né? Esteja você em fase de acumulação ou de usufruto. É só clicar aqui embaixo, o link que tem aqui pra você preencher um formulário. A partir disso, a gente vai entrar em contato contigo para agendar uma reunião gratuita, né? E a gente atende muitas famílias, né? Eu atendo, tanto famílias que estão saindo do Brasil, quanto famílias que não pretendem sair, continuam aqui. E a gente vê esse movimento, principalmente famílias que têm uma renda familiar acima de 30 mil reais. Cara, eu não vou ter o carro do ano, eu vou ter um carro mais simples, né? Ou cara, até poderia estar com as filhas na escola top, número 1, mas deixa ficar aqui no número 2, tá bom? Depois lá no final, o pré-vestibular, a gente melhora, né? Então, escolhas conscientes para você conseguir manter um nível de aporte ali de 30% da renda, para lá no futuro você conseguir ter o mesmo padrão de vida, né? Já que só 1% dos aposentados no Brasil, né? E bota aqui, juízes, o pessoal do alto escalão, que conseguem manter o mesmo Sim. padrão de vida quando se aposentam. A grande maioria, 99%, cai o padrão de vida quando se aposenta. E para isso não acontecer de uma maneira muito brusca, você tem que almejar poupar pelo menos 30% da sua renda. Aquilo que a gente estava falando sobre a expectativa que as pessoas têm de se aposentar com um aporte de 100 reais ou de 500 reais, né? Você tem que ter um aporte compatível. Tudo bem aportar 500 reais hoje se você Sim. só pode isso, mas foque em tentar aumentar essa renda, ou senão você vai ter que na sua velhice mudar lá pro interior de Minas, pra cidade onde o aluguel é 500 reais, a tua conta de água vai ser 30 reais e beleza. Às vezes você vai ter um padrão de vida até melhor, né? Porque a gente sabe que a vida no interior é muito boa, acesso a comida fresca e tudo mais, mas tu não vai morar em Pinheiros, não vai morar Não. na Vila Olímpia e ficar comendo fora e pedindo iFood todo dia. Não vai. No mínimo, você não conseguir separar 30%. E pra separar isso, cara, tem que fazer conta, tem que ter Sim. essa economia doméstica. Exatamente, para não chegar em algumas situações mais críticas, né? Por É. exemplo, na nossa consultoria, né, na parte de gestão também, a gente atende tudo que é perfil de cliente que chega pra gente, né, que em algumas situações interessantes. Há mais ou menos um ano atrás, eu atendi uma família que, de
de fato tinham um padrão de vida bem acima da média do brasileiro, né? Gastavam ali mais ou menos de 50 a 60 mil reais por mês e pretendiam se aposentar em aproximadamente 10 anos. Eles tinham ali o casal na ordem de 50 anos, pretendiam se aposentar próximo aos 60 anos. Só que veja, eles gastavam 50 mil por mês, queriam ter uma renda de 50 mil por mês aproximadamente. Só que o capital deles acumulado era de 250 mil reais apenas, né? É muito pouco, isso é praticamente só 5 meses de gastos. Esse era o patrimônio total financeiro que eles tinham. Então, assim, claramente é totalmente inviável, né? Num período de apenas 10 anos, praticamente sem poupança, né? Porque eles gastavam 50 mil e ganhavam 55, praticamente economizavam aí 10%. Em 10 anos, conseguir gerar uma renda equivalente. Então, uma situação clara, né? De um aumento de padrão de vida muito grande que praticamente inviabilizava o desejo deles financeiros de se aposentar em apenas 10 anos com a mesma renda que eles tinham, né? Então, até o Morgan Housel fala, né? Que é um autor americano muito interessante, que ele fala que o maior gatilho que uma pessoa pode ter em termos financeiros é dosar corretamente o seu padrão de vida, que é uma das coisas mais difíceis de fazer, né? As pessoas acham, não, mas tudo bem, se eu precisar, eu consigo reduzir meu padrão de vida. Será mesmo que você iria para um apartamento que custa 1/3 do aluguel do que você paga hoje, ou um apartamento que vale 1/3 daquele que você utiliza hoje, ou seja, mais longe, em um local eventualmente pior, uma vizinhança diferente? Será que você teria um carro hoje que vale 1/4, 1/3 daquele que você tem hoje? Provavelmente não, né? Será que você iria em restaurantes, né, que custam 1/3, 1/4 daqueles que você vai hoje? Provavelmente não. Mas a capacidade que você tem de ser flexível com esses pontos é absolutamente fundamental, né? Um ponto que é bem mais viável disso ser feito, conforme o próprio Nilson mencionou, é a escolha do local de moradia, né? Você pode tanto morar em Pinheiros, nos Jardins em São Paulo, né, e ter o custo de vida superior a morar nos Estados Unidos, praticamente, a morar na Europa, ou você pode também fazer que nem a Nicole, que mora no interior do Paraná, uma excelente cidade, com um custo de vida muito, muito inferior e com uma qualidade de vida muito boa, né? E isso você consegue escolher. Então, essa capacidade de determinar o padrão de vida é fundamental. Sim, já diria a Duda Vieira, o paladar não retrocede, né? Então, isso é uma questão muito importante. O Otávio falou, é só diminuir o padrão de vida. Será? É muito difícil, porque no caso as pessoas elas têm que reduzir o ego delas, né? E na prática, quando a pessoa ela reduz o padrão de vida, ela tá dizendo, eu falhei em fazer a gestão da minha vida financeira como um todo. É isso que ela está dizendo. Ela não está apenas trocando de imóvel, trocando de carro, trocando de colégio das crianças. Ela está dizendo, eu geri mal e eu errei. Sim. Né? Basicamente. São poucas pessoas que não se importam com isso. Por exemplo, eu vou diminuir pra mim, né? Não estou preocupada, né? Então, tipo, tanto faz, né? Mas isso são os raros casos, né? E aí faz com que, às vezes acontece da pessoa, né, ficar num looping aí infinito de dívidas. Um ponto, até uma pergunta que facilita para algumas pessoas conseguirem determinar se de fato elas estão vivendo uma vida para elas em termos de conforto, se elas estão vivendo uma vida para outras pessoas, é o seguinte: você compraria o que você tem ou você viveria onde você vive, comeria o que você come, iria onde você vai se ninguém soubesse? Se fosse um segredo absoluto? Provavelmente não, né? Provavelmente a pessoa não teria um carro de 300, 400, 500 mil reais. Provavelmente talvez ela tivesse um de 100 ou 200, enfim, algo que fosse um padrão bem inferior, né? Sim. O que não é necessariamente ruim em termos de qualidade de vida, né? Sim, com certeza. E uma última pergunta finalizando aqui, pessoal. Qual é a visão de vocês, começando pela Nicole, sobre a questão de herança, né? A gente tem alguns clientes de consultoria que tem uma necessidade de transmitir heranças grandes para os filhos, outros não, outros que alegam que não. Eu apenas quero deixar uma educação. E é isso. Qual é a sua visão sobre deixar herança para os filhos? Eu ainda não tenho filhos, né? Mas eu acredito que eu talvez não deixaria necessariamente herança. Porque o que eu penso, assim, no sentido de que, eventualmente, se eu tivesse um patrimônio a receber, eu estaria usufruindo mais durante este momento em que eu estou trabalhando. É claro que isso também vai depender do comportamento do seu filho, da educação que você deu para ele, no sentido de que ele vai saber, de fato, gerir esse patrimônio para que ele consiga se alavancar, do que necessariamente deixar para ele alguma coisa, né? Ou mesmo para os sucessores, lá quando eles tiverem 60, 70 anos, né? Porque, por exemplo, que daí não vai ser tão útil, né? Porque o momento em que eu estou construindo e que, de fato, eu precisaria eventualmente de um aporte seria agora, nesse exato momento, né? Então, eu acredito que, principalmente, a educação seria um fator extremamente chave, né? Eu, por exemplo, conhecer sobre investimentos, eu só vinha conhecer na faculdade. Antes, basicamente, com a minha mãe ali, a gente ganhava um valor e era aquilo. Não tinha essa coisa de... que não tinha, né? Então, vamos investir ou vamos fazer alguma coisa nesse sentido, não tinha. Mas hoje em dia, né, já com o conhecimento que eu tenho, com certeza, os filhos, eventualmente, eles vão ter esse conhecimento financeiro. Eu acredito que deixar
um valor para que possa eventualmente empreender ou fazer eventualmente alguma especialização, um intercâmbio que vai de fato agregar na vida profissional, eu acredito que seja muito mais interessante do que deixar o dinheiro por si solto, Sim, né? sim, Deixar só o sim. patrimônio ali e depois você que se vire, né? Então, a pessoa que vai correr atrás do patrimônio dela, eu Sim. posso muito mais ajudar ela no profissional a se desenvolver e o dinheiro ela que E essa conquista coisa do depois. dinheiro chegar no momento certo, né? Essa semana eu atendi uma cliente que, infelizmente, é viúva, né? Faleceu o marido dela há pouco tempo. Os filhos têm ali na casa dos 10 anos e tal. 25% pra cada filho, né? E ela falou, Sim. vou colocar e tal. Eu falei, olha, o que eu faria, né? Seria colocar esse dinheiro, passamos ali a recomendação, lógico, que depois passa pelos analistas e tal. Mas pra que esse dinheiro chegasse na mão deles lá pros 20 anos de idade. Porque é ali que eles vão ter uma maturidade, 21, 22, de saber como usar esse dinheiro. Cara, se eu tivesse dinheiro com 18 anos, eu só teria feito cagada. Ia comprar carro, não sei o quê, pra impressionar as meninas. Ia comprar roupa de marca e tal. Com certeza, entendeu? Não ia ter mais nada hoje, né? Então, de entender essa maturidade, né? De que o momento tem uma hora certa pra chegar e tem que ser um smart money também, né? Tem que Sim. ser um dinheiro que chega. O que você quer fazer, filho? Não quero estudar e tal. Você quer abrir uma barbearia, ou uma estética, ou alguma coisa, ou você quer ir pra fora fazer algum curso, né? De que venha com uma orientação vocacional Sim. também, né? Pra que aquilo ali seja aplicado, justamente construindo uma maior potencial de habilidades ou de experiências que se convertem em até mais Sim. dinheiro do que Exatamente. talvez aqueles $100 mil, $200 mil ali que você pensaria Sim. em dar, né? Exatamente. Sobre essa questão de herança, né? É bem claro que até fizeram algumas pesquisas nos Estados Unidos em relação a isso. A maior parte das pessoas preferiria receber muito menos Sim. dinheiro enquanto jovem, ali na faixa dos 20 a 30, do que muito mais dinheiro na faixa dos 50 ou 60, como normalmente acontece quando as pessoas de 80 ou 90 falecem. Os de Sim. 50 ou 60 recebem as heranças, né? Sim. Geralmente é bem melhor, seria melhor, né? Os pais anteciparem parcialmente parte da herança em volume bem menor, mas muito mais útil no começo Sim. da vida profissional das pessoas de 20 a 30, bem depois dos 18, que a Exato. pessoa eventualmente é muito Sim. jovem, Sim. mas no começo da trajetória profissional, eventualmente pode evitar que a pessoa precise se endividar para um imóvel, por exemplo, e consequentemente torna ela muito mais livre em termos profissionais para ela ir para uma melhor oportunidade, né, ou viajar ou Exatamente. fazer alguma outra coisa, Sim. com um capital mesmo que pequeno, que dá uma flexibilidade para ela, muito mais importante do que ela receber 1, 2, 3 milhões de reais quando ela tem 60 ou 70 anos de idade. Exatamente. Sim. Eu penso assim. É isso então, pessoal. Agradecer aí a presença de vocês aqui em mais um AuctionCast. Lembrar que você tem direito aí a um agendamento de uma reunião gratuita. Só clicar aqui embaixo no link, preencher o formulário. A gente vai entrar em contato contigo. E a gente se vê nas nossas redes sociais aí, auction.br no Instagram. Recomendo o canal e se ficou alguma dúvida, se você tem uma opinião diferente da nossa ou quer colaborar de alguma forma, complementar algo que a gente falou, deixa aqui embaixo nos comentários.